chamando a atenção na minha vida nesse momento. Só um minutinho. Então, eu queria contar uma história para vocês que aconteceu comigo devido ao meu trabalho profissional, os meus estudos, que a gente sempre procura se especializar, fazer cursos e tal. E num desses cursos surgiu na área de educação, que é a minha área, né, de paixão, surgiu a oportunidade de a gente trabalhar com crianças que moram em lares sociais. Os lares sociais são o que antigamente se chamava de orfanato. Então, essas crianças, elas não têm convívio familiar, porque elas foram retiradas das suas famílias, ou elas já foram destituídas das suas famílias e não tem mais vínculo familiar, ou elas foram retiradas do convívio, mas ainda tem algum vínculo, só que elas moram mesmo na instituição. Então, a gente trabalhou com essas crianças um tempo, e aí começou a ter aquela apresentação do Palácio Avenida de Natal, todo mundo conhece? Que as crianças cantam, abrem a janelinha, e já tem muitos anos, acho que tem a idade do Pablo, né? Muito mais velho, então. E esse ano, eu e meu esposo, a gente foi ver a apresentação, só que foi a primeira vez que eu fui ver a apresentação e conheci as crianças que estavam cantando, algumas, né? Porque são muitos lares. E para mim foi muito, muito, muito especial, porque eu conhecia aquelas crianças. E aí eu fui super empolgada, né? Com meu marido, eu falei, não, vamos tentar chegar bem pertinho da janela, que eu quero ver tudo o que está acontecendo, quero ver se eu reconheço alguém, né? Eu fiquei pensando, meu Deus, imagina, né? Eu vou reconhecer, porque fica muito longe e tal, a gente arrumou um lugarzinho, e deu uma tempestade, assim, uns minutos antes, sorte a nossa, porque daí ficou meio vazia, 15 lá, e aí a gente conseguiu chegar mais perto, foi enchendo de gente, até que começou a apresentação. Para minha surpresa, para minha alegria, eu reconheci alguns lá na janelinha. Impressionante, foi maravilhoso, porque eles estavam super empenhados nas danças, na coreografia, e cada criança lá tem um anjo, né, que cuida deles lá na janela, passa os instrumentos, acho que auxilia ali na apresentação. E aí, eu estava super emocionada, super empolgada, até tirei uma foto aqui para mostrar para vocês. Dá para reconhecer, eu reconheço aquelas crianças, conheço bem. Só trouxe uma foto para ilustrar. Aí no final eu falei para o meu marido, não, eu quero descer lá, porque eu quero estar lá na porta, para que eles estiverem saindo, eu quero que eles vejam que eu vim, né? Porque eu tentava dar tchau, mas eles não iam me enxergar lá no meio daquela multidão. Eu falei, não, vamos lá. Aí a gente foi lá numa porta e a gente logo percebeu que lá não ia ser criança nenhuma, que lá era o lugar dos anjos, né, os voluntários, estavam saindo. Então eles saíram. Daí a gente ainda vamos dar uma volta e deve ter uma outra porta ali. Tinha mesmo uma outra porta. Só que eu não sabia, não sei se vocês sabem, que para as crianças saírem ali, não é nem na 15, ali na Praça Zacarias, para pegar a van para ir embora, tem uma corrente de segurança gigantesca. Tipo, eram 100 homens, assim, lado a lado, fazendo um corredor de isolamento para as crianças passarem no meio. Faz sentido, porque tem uma multidão ali, né? Como é que você vai passar com a criançada? E aí, daí naquela portinha, a gente viu que estava sendo as crianças mesmo. Eu falei, vamos ficar aqui, né? Só que tinha muito armário na minha frente, eu ficava assim, né? Eu assim, tentando olhar alguma coisa. Até que eu vi algumas crianças conhecidas. Eu já comecei lá a ter um xilique, assim, tentava fazer assim para chamar atenção, mas era difícil, porque tinha muita gente, até que saiu um grupinho e eu conhecia todos ali. E eu gritava, me esbelava, mandava com a mão, até que um deles olhou de novo assim, e daí ele não me reconheceu muito bem, daí eu, não, vamos lá que ele me viu. Daí eles foram andando, e eles dentro do corredor de segurança, e eu fora do corredor de segurança, correndo atrás dele, tentando dar tchau. E eles assim, olhando, que tinha alguém chamando atenção. Aí chegou no finalzinho desse corredor, acabou os seguranças, eles foram entrar
conhecia muitos, eu sabia dos anseios deles, que muitos queriam ter uma família nova. E eu comecei a ter sentimentos muito contraditórios. Eu sentia uma alegria imensa por eles estarem ali se apresentando, eu conhecia eles, um amor realmente, uma coisa boa. Ao mesmo tempo que eu senti muita tristeza, fiquei muito triste, comecei a chorar. Daí meu marido quis me agradar, comprou pipoca para mim, que ele sabe que eu gosto. Pipoca! Só que não veio um saquinho, veio uma sacola enorme, uma sacola enorme, eu me acabei aquela pipoca. E aí, aquilo passou e eu fui tranquilo. Daí esse ano a gente vai começar atividades com eles, vai dar tudo certo. Mas aqueles sentimentos contraditórios ficaram dentro de mim e ainda ficam até hoje. Só que daí passou o tempo e fui fazer evangelho no lar, com minha família, né? Toda semana a gente abriu o evangelho segundo o Espiritismo, e caiu uma mensagem que a gente, né, não é por acaso, bem interessante, que eu queria, tem a ver com essa história, que é a mensagem sobre a piedade, essa virtude. Então está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 17. O espírito benfeitor que mandou essa mensagem através da mediunidade é Miguel. Pelo menos na minha tradução está Miguel, algumas Michel. Então, eu recomendo que vocês leiam essa mensagem inteira em casa, porque ela é muito rica. A gente não vai falar sobre ela na íntegra aqui, a maior parte das ideias, mas leiam ela porque ela é muito rica. Então ele fala dessa virtude. Ele começa num trecho lá, isso é bem o comecinho. Ele fala que a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos, que ela é irmã da caridade e que ela é a que nos conduz a Deus. E aí já fiquei pensando, bom, é uma virtude, né? O que seria uma virtude? Nós que estamos aqui, a gente pretende evoluir, né? E adquirir virtudes cristãs, as ensinadas por Jesus, que é quem é o nosso modelo. Então, a piedade faz parte, é uma virtude que a gente quer desenvolver. Só que o que é a virtude? A virtude seria o nosso sentimento somado à ação. Então, é algo que a gente faz, coloca em prática, desenvolve, junto com o sentimento. Então, a piedade, ela não é só um sentimento, ela é ação também. E as virtudes, no geral, elas são algo que a gente adquire com o desenvolvimento, que ela é um equilíbrio entre dois extremos. Por exemplo, a piedade, ela é um equilíbrio. Num extremo está a frieza, a indiferença. No outro extremo estaria a pena, aquele sentimento ruim que não tem ação nenhuma. Então a virtude seria o equilíbrio disso, que no caso é a piedade. E aí eu fiquei pensando, ali já começou assim, o que mais nos aproxima dos anjos, né? Então, não sei se todo mundo aqui sabe, mas existe uma categorização didática de espíritos, conforme o seu grau evolutivo. Os anjos, o que nós conhecemos como anjos, Allan Kardec colocou como já espíritos evoluídos, espíritos puros, né, se não me engano, bons, puros já, na última categoria. Enfim, então muito mais evoluídos que nós, porém, são espíritos como nós que já percorreram um caminho de evolução. Então, eles têm já as experiências, eles já têm as marcas do sofrimento, são espíritos experientes, eles já desenvolveram as virtudes no seu equilíbrio. Então, eles têm a piedade equilibrada, que é aquele sentimento que tem ação. Mas os anjos, eles são marcados pelo sofrimento, não são espíritos que têm uma paz tranquila, que a gente fica imaginando que
nada, como se a gente tivesse ganhado na Mega Sena e as pessoas falam, não vou mais trabalhar. Mas como? Não existe isso. A gente obrigatoriamente vai trabalhar, mesmo que você ganhe na Mega Sena. Né? E os anjos é a mesma coisa. Eles trabalham e muito, mas têm as virtudes desenvolvidas e as marcas do seu caminho, dos seus sofrimentos. Então, para começar, os anjos, eles têm muita experiência. Agora, a piedade, olha que interessante, por isso que foi meio que casando com essa experiência que eu vivi recentemente. A piedade, ela é um sentimento que ela traz um sofrimento para a gente. Como o Espírito Miguel trouxe, ela tem um certo amargor, porque é quando nós estamos diante do sofrimento de uma outra pessoa, de um outro ser, de um nosso irmão. Então, causa um sofrimento na gente. A piedade, ela é uma virtude que ela não é tranquila, não é como nós pensamos, né, a paz, mas ela causa um abalo negativo na gente. A gente sofre de sentir a piedade. Não é uma coisa que deixa a gente tranquilo no primeiro momento. E aí fez sentido essa contradição de sentimentos que muitas vezes a gente sente ao se deparar com a dor humana de um semelhante, principalmente um conhecido nosso. Então ela nasce ao lado da desgraça. Porém, ela não é uma virtude que ela não traz uma felicidade falsa, uma calma falsa, uma paz baseada na inércia. Não, ela traz uma felicidade genuína, porque com a piedade, a nossa ação, ela nos conecta genuinamente com o nosso próximo. Então, se a gente faz alguma coisa por alguém que a gente considera que esteja sofrendo, isso com um sentimento verdadeiro da piedade, a gente se conecta com essa pessoa e desse relacionamento vai ter frutos que vão trazer uma felicidade genuína para a gente. E não é assim aquela felicidade que a gente tem com os bens materiais, com as conquistas individuais que a gente tem no mundo material. Não, pelo contrário, ela traz uma felicidade verdadeira. E aí ele vem falar o seguinte, que quando a piedade, esse sentimento, ele tiver restabelecido na terra, em todos os povos, de uma forma genuína, tornará feliz a terra, fazendo que reine aí a concórdia, a paz e o amor. Maravilhoso, né? Eu senti com certeza piedade naquele momento, porém, para isso se expandir para a terra inteira, aí surgiu uma outra dúvida que eu fiquei. Pensem vocês num problema que vocês veem que tem a humanidade hoje. Qualquer um que incomode vocês. Vocês acham que é ruim mesmo e deveria mudar no mundo. Provavelmente o problema que vocês identificam como sendo da humanidade, ele está aqui nesse painel. Esse slide não é meu, ele é de uma pesquisa. Se ele não estiver aí, de alguma forma ele está ligado com algum problema que está aí. Essa pesquisa eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Apenas a gente sabe que existem muitos problemas na Terra, porém, às vezes a gente se sente perdido. Como a gente vai contribuir para que esses problemas acabem e para que a Terra evolua, que a Terra tenha paz, para que a Terra tenha felicidade? Então isso foi uma coisa que me chamou a atenção, porque eu entendi a piedade quando você é tocado por aquilo, você se identifica, mas e com um problema que não está tão próximo? Como que a gente faria, né? Aí, como alguns sabem, eu sou bióloga, eu gosto sempre de estudar o que a ciência tem trazido de novo. Logicamente fui atrás para entender um pouco isso também. E aí, como fazer então, a minha próxima pergunta, como fazer para eu me importar genuinamente
pelo problema do outro. Principalmente quando esse outro não é semelhante a mim na identidade de gostos, de opiniões, características físicas, etnia, linguagem e tudo mais. Principalmente quando esse outro é tão diferente de mim, como eu fazer para não importar? E aí, existe já muita pesquisa sendo feita com relação à empatia, que a gente ouve falar muito, né? Mas a neurociência ela já tem estudado bastante a empatia, como é que o nosso cérebro funciona, para que a gente, nessa questão da empatia, do reconhecimento do próximo e tudo mais. A Unicef é a União das Nações pela Infância, né? Já ouviram falar da Unicef? Então, eles fizeram uma experiência muito interessante. Eles pegaram uma atriz mirim, uma menina de 6 anos de idade, colocaram ela vestida normalmente numa praça sozinha, para calcular quanto tempo levaria para alguém abordar aquela criança e perguntar o que ela estava fazendo ali. Beleza. Colocaram a menina lá na frente, acho que de uma catedral, se não me engano, e não deu 5 minutos, a menina foi abordada por várias pessoas, perguntando o que ela estava fazendo ali, se ela estava sozinha, etc e tal. Normal, né? Bem tranquilo para a gente entender. Mas a sequência do estudo foi o seguinte: pegaram a mesma atriz, na hora ali, caracterizaram ela, sujando o rostinho dela, colocando roupas rotas nela e colocaram exatamente no mesmo ponto. Adivinha o que aconteceu? Ninguém abordou essa criança em tempo nenhum. Eles ficaram muito tempo ali. E a criança não foi abordada por ninguém. E aí, tudo bem, ficou tudo bem ali, demonstraram isso. Aí levaram ela para um shopping. Fizeram a mesma experiência. Só que ela tinha que abordar as pessoas nas mesas da praça de alimentação. De novo, ela com a roupa normal, limpinha, as pessoas convidavam ela para sentar, tratavam ela com muito carinho, perguntavam da mãe, porque ela estava ali sozinha, ofereciam comida e tudo. Quando ela se caracterizou novamente, ela era, todas as vezes ela foi expulsa das mesas. As pessoas mandavam ela se afastar, chamavam os funcionários do shopping para tirá-la dali. Até que essa atriz, uma menininha bem atriz mesmo, achei ela forte. Só que no final ela não aguentou. A menininha mesmo, ela saiu correndo e chorando convulsivamente, mesmo sabendo que aquilo era uma encenação. Só que a reação das pessoas não era encenação, era real. Então ela sentiu aquilo na pele, realmente, aquele afastamento. Esse vídeo, essa experiência chamou muito minha atenção, assim, porque eu até tinha pensado em trazer o filme, mas eu achei um pouco chocante. Vocês procurem na internet, assistam e chorem em casa daí, né? Porque para mim chamou muita atenção, porque o que explica? É a mesma menina. Então, para a gente parar para pensar que ali a empatia ela teve uma forma diferente de funcionar no cérebro das pessoas. E aí, pesquisando mais do porquê que isso acontecia, eu descobri que tem um pesquisador nos Estados Unidos que ele estuda exatamente isso. Ele faz um scanner cerebral nas pessoas, do cérebro em funcionamento, e ele viu como que funciona a empatia. Ele descobriu que a empatia ela tem um circuito no cérebro com 3 etapas básicas. Então é o seguinte: quando um ser humano olha o rosto de outro ser humano, ele identifica a face desse ser humano como sendo um ser humano. E aí tem uma parte do cérebro especializada na identificação de rostos humanos. E o que acontece? Nós temos que, quando a gente olha o rosto de outro ser humano, a gente tem que reconhecer imediatamente as emoções que esse outro ser humano está sentindo, está expressando através do rosto, visualmente,
previsibilidade de ação. Enfim, mas a gente tem um mecanismo que identifica rostos humanos e as suas emoções. A gente tem essa capacidade de leitura. Aí, a segunda etapa do exercício, do circuito de empatia, que é o cérebro, ele faz uma avaliação. Então, é o momento que a gente vai fazer a avaliação das emoções desse outro ser humano. Só que essa avaliação a gente aprende a fazer, não é uma coisa totalmente automática. O bebê aprende desde que ele nasce, com as feições da mãe, as emoções da mãe, as emoções que ele vai observando nos outros, e ele vai aprendendo a fazer essa avaliação dos sentimentos da outra pessoa. E a terceira etapa é a tomada de decisão. Depois que eu reconheço o rosto de um outro ser humano, avalio esse rosto com relação às suas emoções, eu tenho uma tomada de decisão, que é a decisão da ação que eu vou ter com relação a esse outro ser humano. Aí, essa ação eu vou escolher mais ou menos racionalmente. Por que mais ou menos? Porque um pouco a gente escolhe racionalmente, com consciência, só que a maior parte da avaliação que a gente tem é relacionada a crenças que a gente já tem no nosso inconsciente ou subconsciente. Então, são coisas que a gente acredita, que a gente usa para fazer a avaliação das pessoas. E aí, ele falou o seguinte, esse mesmo pesquisador, ele fala o seguinte, que a empatia todos os seres humanos são capazes de ter, todos, mesmo os psicopatas, porque eles usam isso para fazer as coisas que eles querem fazer. Mas existe um espectro de empatia. Então, umas pessoas têm menos e outras pessoas têm muito. Mas a maioria da população, nós no geral, estamos no meio. A gente nem tem muito, nem tem pouco, mas também não tem muito. A gente fica ali no meio termo. E aí ele foi observando, estudando mais de como que a gente faz esse reconhecimento, essa avaliação do outro ser humano, e ele chegou à conclusão que o reconhecimento de outro ser humano é uma coisa que deve ser ensinada para as crianças desde cedo. Porque o que acontece? Eles verificaram que crianças entre 8 e 9 anos, passando por testes, eram incapazes de identificar certas etnias, certas classes como ser humano. E como que ele viu isso? Ele viu que esse reconhecimento fazia um caminho no cérebro. E a criança, por exemplo, colocou lá a foto de uma família semelhante à dela, o cérebro dela reconhecia aquilo como um ser humano, uma família humana, e tinha suas avaliações, era capaz de saber o que eles estavam sentindo. Quando colocava a foto de uma família de outra etnia, o cérebro não fazia esse caminho. Ou seja, a criança não reconhecia essas outras pessoas como seres humanos, não passava nem por esse circuito de empatia. Então aquela criança não teria nunca empatia por essas outras pessoas, porque ela não me conhecia como ser humano. Aí eu fiquei pensando assim, poxa, que coisa, né? E que crenças será que eu tenho, que eu carrego, que fazem com que eu coloque um outro ser humano lá na caixinha dos objetos e não dos seres humanos? Porque o cérebro faz duas avaliações, ou é humano ou é não humano. Aí, se eu não identifico um ser humano como sendo uma pessoa, ela vai para a parte da coisa. E aí a gente tem uma palavra que está sendo forjada aqui, que eu vi por aí, que é a tal da coisificação das pessoas. E isso explica muita coisa. Porque a gente pensa assim, não, eu não seria capaz de um ato cruel. Mas vamos pensar. Existe uma história que é real, aconteceu aqui no Brasil. Existem várias dessas histórias, mas eu vou contar só essa. Tinha uma moça que estava às 4h30 da manhã parada num ponto de
de ônibus no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, que é um bairro. E essa moça estava lá esperando o ônibus quando chegou um carro com vários rapazes dentro. Segundo relatos dela, eles já chegaram xingando e gritando, desceram do carro e espancaram essa moça até quase ela morrer. E aí ela foi, deu queixa na polícia. A polícia perguntou o seguinte para ela: o que você estava fazendo essa hora no ponto do ônibus? Que roupa você estava vestindo? Perguntaram isso. Mas continuaram, daí ela explicou que ela levantou cedo porque ela mora na casa da patroa, ela é empregada doméstica, ela tinha conseguido uma consulta médica, só que ela tinha que sair muito cedo porque era muito longe e ela ia de ônibus. E aí, o mais interessante é que quando um desses rapazes foi identificado e foi capturado, porque até onde eu li os outros não tinham sido responsabilizados de nada ainda, ele justificou a ação dele. Ele falou assim: não, se eu soubesse que era uma empregada, jamais teria feito isso. Eu pensei que era uma prostituta. Então, é um exemplo da coisificação que a gente traz. Não se enganem, a gente tem crenças como essa dentro da gente. Com que roupa você estava vestida? Porque se fosse uma freira, ninguém ia perguntar. Mas não é um ser humano? Então, o que justifica? Nada justifica. Não é a roupa, não é o horário, não é a cor da pele, não é nada. É uma crença que a gente aprende desde criança, que algumas roupas, algumas cores de pele, algumas classes sociais, algumas isso, alguma aquilo, alguma aquele outro, faz com que aquela criatura já não seja classificada mais como ser humano no nosso cérebro. Não é uma coisa consciente que a gente traz. Por isso, o autoconhecimento que eu queria trazer hoje é bem específico. Não é um autoconhecimento assim tão subjetivo quanto a gente fala sempre, que tem que ter autoconhecimento. A gente tem que ter autoconhecimento. No caso de hoje, a gente tem que ter o autoconhecimento no sentido de fazer uma autocrítica, autoavaliação, para ver em que momentos eu ajo coisificando o meu semelhante. Se vem um pensamento em mim que justifica qualquer violência, qualquer falta de oportunidade para outro ser humano, é um sinal de alerta. Tem alguma coisa errada. Então, não é conselho, imagina, minha sugestão é para que a gente, porque todos nós sentimos, a gente faça essa autoavaliação, essa autocrítica, porque isso a neurociência já provou que é assim. E a história da humanidade está recheada de exemplos. Por exemplo, o que justificou para as pessoas que perpetraram o Holocausto? Muitas justificativas, eles tinham muitas justificativas que coisificavam a raça, a religião, que eles achavam que não fazia parte da raça humana. Porque quando você trata uma coisa, um bicho, você pode fazer qualquer coisa. Experiências laboratoriais, matar, executar, é o que a gente faz com a erva daninha. Então, isso já justificou muita crueldade e está presente no nosso dia a dia, quando a gente tem palavras, tem frases, tem ideias que desqualificam o nosso semelhante como sendo dignos de serem seres humanos, de serem os nossos semelhantes, os nossos irmãos. Então, isso é uma coisa bem interessante que a neurociência trouxe. Agora, seguindo com a piedade, então, esse sentimento, essa virtude, ela só é possível se a gente reconhece o ser humano como nosso irmão, nosso semelhante, nesse sentido. É só assim que a gente vai se condoer com a dor dele. Tudo bem. Quando eu passo na rua,
qual que é a minha postura, o meu sentimento. Eu tenho que ir lá abraçar ele e falar, meu irmão, talvez não, a gente ainda não consiga, mas... E começar a avaliar o que eu estou pensando, eu nem ligo. Ou, de repente, ter a coragem de olhar no rosto, de repente, já é um começo. Se você olha no olho, pergunta o nome, enfim. São avaliações que a gente deve fazer no nosso dia a dia, coisas que acontecem com a gente mesmo. E aí, Miguel vai falar que a piedade é um sentimento ali, celeste precursor da caridade. A gente aprende aqui na doutrina espírita, né? Uma das máximas da doutrina é: fora da caridade não há salvação. Mas a piedade, ela é precursora. Ou seja, sem piedade não tem caridade. Sem esse sentimento, o que eu faço não é caridade, pode ser outra coisa. E essa outra coisa existe, porque eu também fui pesquisar, já vi que a neurociência já pesquisou também, e é muito legal, vou falar rapidinho para vocês, que é um grupo aqui do Brasil que estudou essa questão de fazer o bem, de fazer a caridade, o que isso causa no cérebro. Só que eles descobriram o seguinte, que você pode fazer o bem. Por exemplo, eu venho aqui, trago as notas que eu tenho lá em casa, aqui para o Instituto. Beleza, é maravilhoso. Ou então eu dou parte do meu imposto de renda. Ou então eu pego lá uma roupa que eu tirei do meu guarda-roupa, velha, e dou. Isso eles categorizaram como filantropia. Filantropia é uma coisa que a gente faz de bom pro outro, mas a gente tem um retorno. Por exemplo, eu dar uma roupa velha, eu vou abrir espaço no meu armário, vamos falar a verdade. Eu dar o dinheiro do meu imposto é bom porque é do imposto. Se eu sempre tenho algo em troca, ou é algum incentivo, ou é para eu me sentir bem, alguma coisa. Eu vou evoluir porque eu quero ter um terreno lá no nosso lar. A gente pode até fazer o bem pensando que a gente vai se dar bem depois de morrer. É filantropia, isso não é caridade. Não é caridade. E os espíritos frisam, é a caridade verdadeira que a gente precisa fazer, não filantropia. Não tem nada de errado com filantropia. Podem continuar fazendo, é muito boa, doar imposto, as notas por paz é importante. Mas saibam, se a gente quer fazer caridade verdadeira, não é só isso. Só que o que eles viram no cérebro? Que quando a gente faz filantropia, quer fazer o bem, tendo algo em troca, o nosso cérebro, ele ativa um sistema de recompensa. Aí secreta dopaminas e serotoninas e a gente se sente bem. E beleza. Agora, aí eles fizeram um experimento, né? Quando a pessoa teve que fazer um bem para alguém, escolhendo para que causa ela ia fazer esse bem, e aquilo estava de acordo com o que ela pensava, o que ela sentia, ela fez o bem para quem ela achava que era certo fazer, ativou um sistema diferente no cérebro, que não foi só o da recompensa, foi também o da recompensa, mas ativou um outro circuito no cérebro, que é o mesmo circuito que é ativado quando a mãe cuida do filho, quando o pai cuida do filho, que é o circuito de filiação. Quando a gente faz a caridade verdadeira, ativa um circuito de filiação no nosso cérebro e faz com que a gente se vincule àquela causa verdadeiramente. Ou será que é o contrário? Aí eu fui ver que a caridade verdadeira, ela exige o nosso envolvimento emocional. Não tem, de novo, não tem nada de errado em fazer o bem sem ter envolvimento emocional. Beleza, isso é filantropia, vai fazer o bem para alguém, é ótimo. Mas quando eu coloco a minha emoção, o meu amor, os meus sentimentos, o meu afeto na causa, isso é caridade. Porque aí, o que acontece? Quando a gente se filia a essa causa, a gente faz muito, muito além do que a gente precisaria. Não é assim? Quando a mãe cuida do filho, ela dá além, ela
se sacrifica pelo filho. Nas causas que a gente procura fazer caridade é a mesma coisa. Então a verdadeira caridade, ela vai além. A mensagem está naquela parte do Evangelho, no capítulo 13, que tem o óvulo da viúva. E aí Jesus vai falar, essa mulher deu tudo o que tinha e até vai faltar para o seu sustento. E ele usa isso como exemplo. Então é a caridade. Quando a gente está envolvido emocionalmente, a gente dá daquilo que vai até nos faltar e faz com alegria. E isso preenche o nosso espírito realmente. Então a felicidade, a caridade verdadeira é isso. Quando a gente acha uma causa que tem a ver com o nosso espírito, com o nosso sentimento, a gente se vincula de tal forma, e aí vocês podem ter certeza, isso que vocês estão fazendo é caridade verdadeira. Então a gente pode fazer filantropia, mas caridade a gente trata como se fosse da nossa família mesmo, do nosso filho. Faz muito além. E aí Miguel continua então, dizendo que existe uma armadilha, que é um daqueles extremos que eu falei no começo. Existe uma armadilha que a gente precisa tomar cuidado, que é a indiferença. É a indiferença em se envolver com a dor do próximo. A gente pode até não se envolver totalmente, da maneira como seria o ideal, mas a indiferença, ela traz uma morte para a gente. É a morte em vida. É aquela paz que a gente busca, que ela não é verdadeira, porque você pode ser a pessoa mais em paz que existe no planeta Terra, mas sabendo que lá fora tem alguém que é capaz de cometer um crime, você pode sair ali e ser atacado por essa pessoa. Você já não tem paz 100%, isso já não é paz absoluta. Então, paz absoluta não existe. Não existe no nosso planeta. Porque enquanto tiver sofrimento, nenhum ser terrestre vai ter paz. E isso também já é bom deixar bem claro, porque às vezes a gente acha, não, fiz tanto na vida, olha, me esforcei, tenho uma família maravilhosa, agora minha vida está super bem, super tranquila. Sim, você tem a sensação de tranquilidade, mas como você tem uma humanidade inteira de irmãos, se algum deles estiver sofrendo por algum motivo, a paz que a gente sente, ela já não é tão verdadeira. É uma paz que é um pouco ilusória, porque ainda existem irmãos em sofrimento. Mas, como eu falei, né? Como fazer para a gente resolver então todos os problemas do planeta? Porque são muitos, né? É muita gente. E aí, essa menina, essa pesquisadora, acho que o nome dela ficou bem fraquinho, né? Tati Fukamati, bióloga também estuda neurociência, e ela estudou essa questão da empatia. Então, ela traz uma situação bem legal. Primeiro, eu vou contar uma historinha de um apresentador, o Taz, acho que, não sei se todo mundo conhece, aquele que era professor de curso lá. Ele tem um filho que é transexual, né? Ele mudou de gênero. Ele nasceu menina e hoje ele é um homem. E aí ele foi perguntado como é que foi isso para ele. No começo, assim, se ele aceitou de boa ou se aquilo foi difícil para ele. Aí ele respondeu assim, que hoje está bem tranquilo, mas obviamente no começo para ele foi perturbador, porque ele não estava acostumado, ele não sabia como que era essa realidade. Só que ele teve uma atitude que eu achei super legal, que acho que tem muito a ver com a questão da aproximação, do afeto para fazer caridade. Ele falou o seguinte, que ele escolheu não se afastar do filho. Pelo contrário, ele escolheu colocar uma lupa em cima desse problema, que para ele ainda era um problema na cabeça dele. Ele foi procurar entender aquilo. Ele foi procurar entender o filho, olhar da perspectiva do filho. E aí ele começou a pesquisar tudo que ele podia,
foi na escola do filho, conversou com os professores, conversou com os outros alunos, conversou muito com o filho sobre o que ele estava sentindo, qual que era os medos, o porquê das coisas e tudo mais. Ele foi a fundo no problema, ele se aproximou daquilo que era um problema para ele e ele começou a ter empatia pelo filho. Porque, claro, ele já tinha uma vinculação afetiva com ele, mas ele quis se aproximar do problema. E aí ele começou a compreender, ele viu que o filho dele não era o único, que tinha muitos jovens passando pela mesma situação, muitos jovens não tinham a compreensão dos pais que o filho dele estava tendo. Então ele quis entender o problema, ele se aproximou, ele foi muito perto, ele se envolveu totalmente com aquilo que para ele era um problema, começou a entender pela perspectiva do filho dele e aí começou a aceitar melhor aquilo. E hoje em dia estão super bem, já é avô inclusive. E aí essa menina traz o seguinte, que tem tantos problemas que são tão até afastados da gente, a gente não tem condições de compreender todos. E aí, pela perspectiva da caridade verdadeira, o que seria legal a gente fazer? Ela indica. Seria legal a gente escolher uma causa que tenha sentido para nós. E aí, pode ser qualquer uma, porque a Terra é bem necessitada, a humanidade está bem necessitada, tem N causas. Pode até ser na nossa própria família, não precisa ser fora, se a gente não se sente ainda preparado para isso, mas o planeta Terra, a humanidade tem muita coisa para se ajudar, que ainda precisa do nosso trabalho. Então, arrumar uma causa que faça sentido para nós, nosso afeto, que a gente se identifique com essa causa. Pode ser uma causa humanitária, tem N causas humanitárias, de pobreza, desigualdade, pode ser uma causa ecológica, pode ser uma causa animal, pode ser também aquilo que toque o nosso coração, o nosso espírito, que tenha a vibração do nosso ser. E a gente vá ao encontro dessa causa e trabalhe por essa causa. A gente não precisa querer fazer tudo, escolhendo uma pequena que seja no nosso bairro, mas que tenha a ver conosco, ou pode ser uma distante também, se a gente quiser ajudar pessoas necessitadas em outro país, às vezes, a gente também pode, desde que aquilo ecoe. Mas se a gente conseguir fazer uma ação piedosa, com aquele sentimento que dá aquela dorzinha, porque você entende a dor do outro, eles estão sofrendo, isso dói em mim de ver, então é ali que eu vou ajudar. Fazendo isso, ela fala o seguinte, que os pontos de problemáticas são como se fossem os pontos da acupuntura da medicina chinesa. O corpo, ele tem como se fossem vias de energia. E a acupuntura é aquele tratamento com as agulhinhas, vocês já viram? Que você coloca em certos pontos e aquilo traz um reequilíbrio energético para o corpo. Isso é medicina chinesa, uma coisa muito tradicional que ela transportou para o problema da empatia. Que se a gente acha esse ponto nevrálgico que é nosso, da nossa alma, e estimula ali, ou seja, se liga a uma causa que nos tem a ver, é como se fosse uma agulha colocada no ponto da acupuntura do nosso corpo. Isso abre um rio de fluxo energético. Então é como se a gente ajudasse no planeta a fluir a energia da empatia. A gente fez um trabalho num pontinho só, mas esse pontinho que a gente estimulou, ele vai estimular todos os outros, porque está tudo interligado, todos os problemas estão interligados. E aqui na doutrina espírita, os espíritos nos falam, que as causas maiores são o orgulho, o egoísmo e todas as mazelas. Então, quando a gente age num pontinho e se vincula de verdade naquela causa, é como se fosse uma agulha de acupuntura.
vai abrir um fluxo de energia, e aí o nosso espírito vai fazer um trabalho que é muito além do material, muito além do emocional. A gente vai vibrar. Aí sim a gente vai estar ajudando em todo, no sistema todo, até com causas que a gente nem conhece, porque o nosso espírito vai estar vibrando um amor genuíno, vibrando com a piedade, com aquele constrangimento inicial que a gente sente, mas depois a gente vai e faz o trabalho com amor. Aí, a última historinha que eu queria contar para você, muito legal, assim, bem bacana. Então, é a Michele e a Margarete. A Michele trabalhava numa loja, que é a moça de cara da esquerda. Ela trabalhava numa loja dela, estava atendendo 2 clientes e as clientes estavam conversando entre si. E ela só estava ouvindo ali, não se meteu no meio da conversa. Só que as 2 clientes estavam conversando sobre uma terceira pessoa, que era a Margarete, que ela não conhecia. Mas elas estavam falando da problemática pela qual a Margarete lá estava passando. E aquilo tocou na Michele de um jeito que ela não soube explicar o que aconteceu. Ela foi realmente tocada por aquilo. Ela nunca tinha visto a Margarete na vida, nem aquelas clientes ela viu. E aquilo causou uma comoção nela, ela falando depois, né? Que ela não soube explicar. E ela teve um impulso e foi perguntar para as 2 clientes quem que era, como que era esse problema, como se tratava e tal. E aí as clientes falaram para ela o que era o problema da Margarete. E aí ela resolveu que ela ia ajudar a Margarete. Só que ela teve vários percalços. Ela teve que fazer várias coisas. Ela teve até que entrar na justiça para conseguir ajudar a Margarete. E ela entrou na justiça, conseguiu uma liminar e resolveu o problema da Margarete. E aí, nesse ponto a gente está curioso, né? Para saber o que ela fez. A Michele, gente, ela doou um rim para a Margarete. E ela nunca tinha visto Margarete na vida. Aí, por que ela... Imagine só, ela teve que fazer exames, médico... Nossa, um monte de coisa. Isso levou um ano inteiro. Porque, pela lei brasileira, só parentes poderiam doar órgãos para a Margarete. E a Michele nunca tinha visto na vida. Ela não é parente, não é nada. E aí ela não poderia doar assim, espontaneamente. Aí o juiz teve que concordar. Aí ele concordou. Fizeram tudo. Ela era compatível. E ela doou o rim para a Margarete. E aí as 2 se conheceram. Será que essas 2 vão ter uma vinculação genuína? O que a gente acha, né? Com certeza. A gente precisa doar um rim, nossa, se for compatível, né? Por que não? Mas talvez não precise chegar tanto. Se a gente doar o nosso amor, já está ótimo. Com certeza, a Michele, ela foi preenchida por uma felicidade que dinheiro nenhum vai comprar. Não, ela sempre vai ter a Margarete eternamente na vida dela e vai saber, né? A gente não sabe aí das reencarnações futuras qual que é dessas 2 aí, se elas vão continuar caminhando juntas, né? Hoje em dia cada uma tem sua vida, elas não se veem tanto assim, mas a vinculação afetiva, o amor, a retribuição, a felicidade que a Michele sente é com certeza genuína. Mas aquilo causou uma dor nela, não foi só física. Ela teve o impulso de ajudar a Margarete porque ela sentiu uma dor pelo sofrimento dela, ela foi constrangida, aquilo desagradou, era uma dor que ela sentiu de pensar na Margarete sentindo aquela dor. Então a piedade é isso. Ela é contraditória, ela não nos traz uma paz que a gente pensa que vai conseguir aqui na Terra, não. A gente vai ficar incomodado com a dor do outro. Aquilo vai nos incomodar, vai ser uma pedra no nosso sapato. Mas é assim que tem que ser,
os Espíritos dizem isso. Aí Miguel, eu nem coloquei aqui, mas ele finaliza que a piedade, ela constrange o nosso espírito e faz com que a gente olhe para a gente mesmo. Então é isso, para que a gente não tenha medo desse sentimento que em princípio é ruim, porque você vê uma pessoa que você ama sofrer, não é uma coisa boa, mas que a gente supere isso e faça desse sentimento incomodado uma força que vai nos levar em direção ao nosso próximo. E aí sim, eu acho que o planeta Terra pode mudar, né? Se a gente tem tantos problemas, vamos escolher aquele que faz sentido para a gente. E mergulha de cabeça sem medo. Vai sofrer? Vai. Não vai ser feliz toda a vida. Mas a felicidade que a gente consegue na retribuição daquela ação, daquela vinculação afetiva, é muito genuína, duradoura, e é isso que faz a gente caminhar. Então sigamos o nosso mestre, porque de todas as histórias que a gente ouve de Jesus, todas têm piedade. Jesus sofria com a dor do próximo, com certeza. Sofria porque a gente estava sofrendo. Acho que sofre até hoje. E os anjos também. Então, se a gente quer ser um pouquinho anjo, já falei, o ano que vem eu quero ser anjo lá no Palácio Avenida, eu sei que vai ter muito trabalho duro pela frente. Eu agradeço imensamente os ouvidos generosos de vocês. Eu espero que essa mensagem tenha tocado de alguma forma, como me tocou, fez muito sentido para mim. Então, eu agradeço e muita paz para todos. Obrigada. Obrigado, Dani. Muito obrigado. A gente sabe que tem um mês em especial do ano que a gente escolheu para lembrar Jesus. E apesar, né, de tudo aquilo que a gente, do aparato, tudo que a gente criou em torno desse mês, né, que a gente lembra Jesus, que é dezembro, muito se faz, né? Seja por filantropia, seja por caridade, mas o importante é que para algumas pessoas fica o resto da vida algumas ações que surgem numa ocasião como essa. Para outros não, né, infelizmente. Mas a espiritualidade faz um esforço tremendo para que esse mês seja de fato especial e a gente seja sempre tocado, né, mais profundamente por esta energia que eles emanam aqui para a Terra. Que a gente possa, né, usar um pouquinho dessa energia quando a gente estiver com dificuldades para se engajar e aproveitar, porque certamente uma das coisas que a Dai reforçou é que a gente só vai, né, ser feliz a hora em que a gente se abrir. A rosa, as flores, de uma maneira geral, só brilham, só encantam quando elas se doam, né, a todos aqueles que passam por aí. E assim a gente precisa também fazer na nossa vida, né, como a rosa, como as flores fazem, se doar, que aí a gente encontra o motivo, a felicidade que a gente procura. Obrigado a todos, boa noite. Quero agradecer também a todos aqueles que acompanharam a palestra pelo Facebook, alguns trabalhadores, alguns amigos da casa que não estão aqui presentes fisicamente, mas estavam acompanhando a palestra que está sempre sendo transmitida ao vivo. Obrigado mais uma vez. A gente vai iniciar o trabalho de passe logo após a nossa prece e a gente finaliza o trabalho.